Você já parou para pensar como seria possível, há mais de 4.500 anos, uma civilização levantar estruturas tão imponentes quanto as pirâmides do Egito? A história oficial nos ensina que foram construídas com ferramentas rudimentares, trabalho escravo e muita persistência. Mas será que essa explicação faz sentido diante da grandiosidade e da precisão que vemos até hoje? Antes de mergulharmos nesse mistério, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha este vídeo. Aqui nós questionamos tudo o que foi contado e você vai perceber que nem tudo é o que parece ser. As pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, não são apenas montes de pedra empilhados. Elas são enigmas arquitetônicos, astronômicos e até espirituais. Para começar, vamos falar sobre as pedras utilizadas. Muitas delas pesam entre 20 e 80 toneladas, e algumas foram trazidas de pedreiras que ficavam a centenas de quilômetros de distância. Sem caminhões, guindastes ou máquinas modernas, como esse transporte seria possível? Imagine a cena: blocos colossais sendo movidos por quilômetros e quilômetros de deserto. A distância de algumas pedreiras ultrapassava 800 quilômetros. Só esse detalhe já desafia a lógica de qualquer explicação simplista. E não para por aí. O encaixe entre os blocos é tão perfeito que mesmo depois de milênios não é possível passar nenhuma lâmina de barbear entre eles. Essa precisão milimétrica, obtida com ferramentas de cobre e pedra, parece improvável até para os padrões atuais. Engenheiros modernos ainda se debatem para explicar como isso foi feito. Além disso, existe o mistério do alinhamento astronômico. A disposição das pirâmides de Gizé imita perfeitamente o cinturão da constelação de Órion. Coincidência? Ou será que os egípcios possuíam um conhecimento astronômico tão avançado que conseguiram replicar o céu na Terra? Alguns estudiosos afirmam que esse alinhamento não era apenas decorativo. Ele poderia ter um propósito espiritual, conectando a Terra ao cosmos, ou até funcionar como um portal energético. Se pensarmos dessa forma, a ideia das pirâmides como simples tumbas perde força. Outro ponto intrigante: não foram encontrados hieróglifos nas paredes internas da Grande Pirâmide. Diferente de outras construções egípcias, onde os reis faziam questão de deixar seu nome e suas histórias eternizadas, as pirâmides de Gizé permanecem misteriosamente silenciosas. Porque um faraó gastaria décadas da sua vida construindo o maior monumento já visto, sem deixar nenhuma marca pessoal? Agora, aqui está uma reflexão importante. Será que realmente foram os egípcios que construíram as pirâmides? Ou será que eles apenas herdaram uma estrutura muito mais antiga, feita por uma civilização que desapareceu antes mesmo do Egito florescer? Essa hipótese ganha força quando lembramos de lendas espalhadas pelo mundo. Os sumérios falavam dos Anunnaki, seres poderosos que teriam descido do céu para ensinar a humanidade. No Velho Testamento, ouvimos falar de gigantes e nefilins. Em várias culturas, sempre aparece a ideia de seres superiores que interagiram com os humanos. Será que as pirâmides são vestígios deixados por eles? E aqui eu já quero deixar uma oportunidade para você. Se esse assunto desperta sua curiosidade, no link da descrição, eu preparei uma seleção de materiais incríveis sobre civilizações antigas, arqueologia proibida e conhecimentos ocultos. São conteúdos que vão expandir sua mente e enriquecer sua vida, por um preço acessível que você não encontra em lugar nenhum. Não fique apenas nos vídeos, vá além e descubra ainda mais. Voltando às pirâmides, algumas teorias sugerem até a intervenção extraterrestre. Afinal, qual seria a motivação para alinhar essas estruturas não apenas com Órion, mas também com pontos cardeais de forma quase perfeita? Até hoje, satélites confirmam que a Grande Pirâmide está alinhada ao norte verdadeiro com uma precisão impressionante.
Mas como povos primitivos poderiam obter esse tipo de cálculo? O erro de alinhamento é de menos de 1/10 de grau. Isso exige conhecimento de astronomia, geometria avançada e, principalmente, instrumentos de medição que, em teoria, não existiam naquela época. E se as pirâmides fossem mais do que tumbas? Alguns pesquisadores defendem a ideia de que elas poderiam ser geradores de energia. Há indícios de que o formato das pirâmides cria campos eletromagnéticos capazes de canalizar energia da própria Terra. Isso faria delas não apenas monumentos funerários, mas verdadeiras máquinas de poder. E aqui surge outra questão inquietante. Se alguém possuía esse tipo de conhecimento, por que ele foi perdido? Ou pior, será que não foi perdido, mas escondido de propósito? Mas as teorias não param por aí. Há quem diga que as pirâmides podem ser muito mais antigas do que os livros de história afirmam. Enquanto a versão oficial diz que elas têm cerca de 4.500 anos, alguns pesquisadores acreditam que podem ter sido erguidas há mais de 12.000 anos, durante uma era anterior à nossa civilização conhecida. Isso abriria espaço para a ideia de que uma civilização perdida, talvez a mesma que teria inspirado o mito da Atlântida, teria construído esses monumentos. Se pensarmos assim, faz sentido que os egípcios tenham encontrado essas estruturas já prontas e simplesmente adaptado sua cultura e religião a elas. Afinal, quem não iria querer associar um símbolo tão grandioso à sua própria glória? Outra questão que intriga é: por que a construção das pirâmides parou de repente? Depois de Gizé, nenhuma outra pirâmide atingiu o mesmo nível de perfeição e grandiosidade. Algumas construções posteriores são visivelmente mais frágeis e até desmoronaram. Isso sugere que o conhecimento usado para levantar as grandes pirâmides se perdeu ou foi propositalmente ocultado. E aqui eu quero ouvir você. Escreva nos comentários qual você acha que é a explicação mais plausível. Foram os egípcios com tecnologia que ainda não entendemos? Uma civilização perdida? Ou até mesmo seres de fora da Terra? Quero muito ler sua opinião e ela pode render temas para os próximos vídeos. Agora pense comigo, se realmente existia um conhecimento capaz de mover toneladas de pedras, alinhar estruturas com o cosmos e gerar energia a partir da própria Terra. Por que ele sumiu da história? Quem teria interesse em esconder algo assim? Muitos acreditam que parte desses segredos pode estar escondida até hoje em locais inacessíveis, como o interior da Esfinge. Existem passagens subterrâneas nunca exploradas oficialmente, que alguns dizem levar a salas secretas com registros de uma civilização muito mais antiga. Se essas descobertas vierem à tona, podem reescrever completamente tudo o que sabemos sobre a humanidade. E aqui entra um detalhe importante. Grandes impérios sempre controlaram o conhecimento. O que você sabe hoje pode não ser nem metade da história real. Já parou para pensar quantas verdades podem estar trancadas em arquivos secretos, em bibliotecas ocultas ou até mesmo em templos soterrados pelo tempo? E antes de seguirmos para a conclusão, já aproveita para se inscrever se ainda não fez isso, deixa o seu like e compartilha este vídeo. Esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem descobrir o que existe por trás da cortina da história oficial. Voltando ao mistério, as pirâmides não são apenas enigmas arquitetônicos, elas também carregam uma simbologia espiritual muito forte. Para os antigos, elas representavam a ligação entre a terra e o céu, entre os homens e os deuses. Talvez, mais do que uma tumba ou uma máquina de energia, elas fossem um portal de conhecimento, um marco eterno para nos lembrar de que não estamos sozinhos no universo. E se pensarmos em portais, logo vem a pergunta: será que as pirâmides foram construídas para comunicar com outras dimensões ou com outros mundos? Seriam antenas gigantes, capazes de enviar sinais para o cosmos?
Essa teoria parece ficção científica, mas diante de tantas incógnitas, como descartar completamente? No final das contas, as pirâmides são um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre o nosso passado. E talvez, justamente por isso, elas continuem a nos fascinar. São enigmas esculpidos em pedra, guardando segredos que desafiam a lógica, a ciência e até a fé. O que você acha? Foram os egípcios uma civilização perdida ou algo que vai além da nossa compreensão? Seria verdade? Ou nem tudo é o que parece ser? E não esqueça, no final deste vídeo, outros conteúdos vão aparecer na tela. Assista porque eles vão expandir ainda mais sua visão sobre os mistérios da humanidade. E lembre-se, nem tudo o que nos contaram é a história completa. Até a próxima.